Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome,
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Deus abençoe vocês todos. Então, vocês que estão aqui, vocês que vão acompanhar ou estão acompanhando aí na internet, abram as suas Bíblias ou acessem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler nessa tradução aqui, que é uma tradução que não é a mesma que a gente usa, mas segue aí, vai dar tudo certo. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus.
Eles cantavam essa nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, glória e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Esse capítulo do livro de Apocalipse tem muito a ver, na minha opinião, com o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento sem precedentes, né? Fico pensando que quem nasceu no século XX passou por momentos complexos, né? A Primeira Guerra, depois a pandemia, logo depois da Primeira Guerra, pandemia que ceifou 50 milhões de pessoas, né, no mundo todo. Depois passou pela quebra da Bolsa lá de Nova York, a Segunda Guerra, depois a Guerra da Coreia, e aí numa crescente de terremotos e sinais e doenças e tsunamis, e a coisa parece que vem assim, num crescendo, né? Esse ano é um ano que vai entrar realmente para a nossa história, já entrou, não é? Um ano diferente de tudo que nós já vivemos, né? E, à luz de tudo isso, eu me deparo aqui com Apocalipse, capítulo 5. Aqui fala do Cordeiro e o livro da história. Ou melhor, Deus era antes da história, certo? Deus deu início à história. Deus colocará um ponto final nessa história. Sabia disso, que Deus vai colocar um ponto final nessa história? Deus começará uma nova história. Então, olha, Deus era antes da história. Deus colocará um ponto final nessa história. Aliás, Deus deu início à história, Ele colocará um ponto final nessa história. Ele começará uma nova história. Toda história está sob o controle de Deus e terá seu fim conforme a vontade de Deus. Porque quando nós entramos num momento como esse de pandemia, fica parecendo que Deus perdeu o controle da história. Onde é que está Deus nisso tudo? Crianças morrendo, em asilos, muitos velhinhos morrendo, pessoas desesperadas, sem atendimento. Fico pensando hoje, Wagner, uma pessoa que precisa de uma perícia, hein? Que coisa! Não pode receber ajuda, essa ajuda emergencial, mas também não recebe porque a perícia... Que coisa, gente! Quanto sofrimento! Onde é que está Deus nisso tudo? Eu queria dizer que toda a história está sob o controle de Deus e terá seu fim conforme a vontade de Deus. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, disse. Ele disse o seguinte: não são os poderosos que determinam os rumos da história. Não são os infectologistas. Nunca teve tanto infectologista, né, cara? Eu acho que é a maior especialidade
Toda hora tem 5 falando na televisão. Não são os infectologistas que vão decifrar os mistérios do tempo no qual estamos envolvidos. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios. Não são os futurólogos que desvendam o véu da história. Não são. A história está sob o comando de Deus. Deus não perdeu o comando. A gente às vezes acha que quem está no controle da história é o Donald Trump, ou é o Bolsonaro, ou é aquele cara lá da França, que eu esqueci o nome agora, ou é a OMS. Não. Quem está no controle da história é o Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. Vi na destra do que está sentado no trono um livro. Versículo 1. Sim, Deus é o Senhor que está sentado no trono. Ele é que tem o livro da história na sua mão direita. É o Senhor que está sentado no alto sublime trono. É Ele que detém o comando da história. Sem Deus no comando, a história pode ser vista de várias maneiras. Todo mundo sabe aqui que eu gosto dos ditos populares, né? Chamado filosofia de para-choque caminhão. E aí eu comecei a pensar alguns ditos populares a respeito da história, né? Então, sem Deus no comando, como é que a gente pode ver a história? A gente pode ver a história como um círculo vicioso que se retroalimenta. É assim, o que um dia já foi. E o que já foi, um dia vai ser novamente. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim eu vou morrer, eu puxei meu pai, meu irmão era assim, viu, gente? Aqui em casa todo mundo é assim. Não há perspectiva de mudança e nem um fechamento da história. A gente entende que a história vai se repetindo. Nós mesmos falando isso, é ou não é? E a gente fala dos outros assim. E lá na casa dos outros é sempre assim. O avô dele já era assim. Na minha casa há uma história. Deixa eu medir bem as palavras para não desonrar ninguém, né? Mas na minha casa há uma história de divórcios. É sempre assim, sempre. Lá com a minha foi assim. Com meus antepassados foi assim. É questão de dias, vai ser assim. Vai ser assim? A história é um círculo vicioso. E o avô desse cara era alcoólatra. O pai dele, isso aí vem desde o bisavô. A gente não conta as histórias assim? Bebida sempre foi um problema nessa família. É porque nós estamos olhando fora da perspectiva do divino, do alto, de Deus. Deus pode interferir e mudar a história. Então, é um círculo vicioso que se retroalimenta. O que um dia já foi, o que já foi um dia será novamente. Eu nasci assim, vou morrer assim, meu pai era assim, todo mundo era assim. E aí a gente fica com essa filosofia, esse pensamento, né, de vida, e diz que foi assim e vai ser assim. Pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Isso é quando não tem Deus na história. A filosofia de para-choque caminhão. E a gente toma isso como verdade, a gente cita isso quase que como palavra de Deus. Santa Heresia 3,14. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem isso na Bíblia, não, gente. Tem isso não. Isso é quando a gente não vê a vida sob
a ótica de Deus, Deus pode mudar a nossa história. Deus mudou a sua história, Zé Paulo, Carla. Imagina a sua história, Edi, sem Deus. Deus mudou a sua história. Deus põe um ponto final nessa história e começa outra, né? Sem Deus, a gente pode ver a história também assim. É uma sucessão de fatos sem significado. Não há plano, não há propósito, não há esperança. E eu tenho uma raiva muito grande de pessoas que se dizem seguidores de Jesus, falam assim, isso, o que tem que ser, será. Só a peru que morre na véspera. O que tem que ser, vai ser. Eu não concordo com isso. Se eu falo assim, eu estou tirando Deus da minha história. Eu tenho que crer que Deus pode intervir na minha história e mudar. Ele pode fazer algo novo, né? Ou então a vida pode ser vista assim, sem Deus, uma série de perguntas sem respostas. As perguntas mais clássicas. Quais são as perguntas clássicas? Por que eu nasci? Para onde é que vai a humanidade? Por que criança morre no tsunami? Por que sentido tem a vida? A vida depois da morte? Se Deus é tão bom, por que existe guerra? Então, a vida é uma série de perguntas sem resposta. Não, não é. Ou então, um registro pessimista de dores e tragédias. Não, a vida é a seguinte, é muita dor, pouca alegria. A vida é um registro de tragédia, de dor. Liga o jornal aí, que é o que vende a má notícia, né, gente? Você vê, não tem um jornal de boas notícias. Fica a dica aí, se alguém quiser até faturar alto, crie um jornal de boas notícias. Não sei como é que o pessoal não atentou para isso ainda, né? O povo está carente de boas notícias. Um historiador, no seu livro, esqueci o nome do camarada, Declínio e Queda do Império Romano, diz que a história é pouco mais que um relato dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Tem uma novela também famosa, esse eu sei, Albert Camus, chamada A Praga. Nessa novela, a cidade de Oran foi invadida por ratos, que trouxeram a peste bubônica. O médico e seus ajudantes lutaram até vencer a doença. No final da história, o médico disse, é só uma questão de tempo, os ratos voltarão e voltarão mais fortes. Olha, será que nós vamos ver a vida é assim, cara? Sob essa ótica? No final, os ratos vão vencer, é isso? Literalmente, né? Os ratos da política vão vencer, é isso? Por que tem tanto corrupto ficando rico? Por que há pessoas sofrendo na fila aí, da perícia, e tanta gente com dinheiro? Será que vai ser assim? É assim quando nós tiramos Deus da história. E eu queria fazer uma pergunta, de que maneira você vê a sua história? Você pode ver a história sem Deus. Você fala assim, minha vida é assim, foi assim com meu bisavô. Nossa família não tem jeito, não. Ou você pode ver, a vida é o seguinte, alguém já disse que a vida é nascer, crescer, essa você vai gostar, Wagner. A vida é nascer, crescer, pagar boleto e morrer. A vida é pagar boleto. Como é que você vê a sua história? Eu queria que você olhasse agora para você mesmo. E você olhasse para o seu coração. De que maneira eu vejo a minha história? De que maneira, DJ, você vê a sua história? Nilzinha, você olha para trás, como é que você vê a sua história? Uma sucessão de fatos sem nexo? Um círculo vicioso que se retroalimenta, foi assim, vai ser assim, assim. Meus antepassados foram assim. Como é que você vê, Edi, a sua história? Como é que você vê, Wagner? Faz uma análise aí, a sua história. Eu queria dizer para vocês, para todos vocês, que Deus tem um propósito para
a sua vida. Deus não perdeu o controle da sua história. Sua vida tem um sentido. Você não caminha ao léu, assim. Você não precisa temer o futuro. Deus está no trono e governa a história. Olha que maravilha. Ele faz tudo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que num primeiro momento a gente não entenda, mesmo que num primeiro momento a gente ache que está... Onde é que está Deus nesse negócio dessa pandemia? Onde é que está? Eu não estou entendendo nada, mas creia que Deus está no controle da história, da minha história, da sua história. Isso é maravilhoso, isso nos enche de esperança. O mundo vive em guerra. Gente, aumentou demais, né, o número de pais que matam filhos, né? Uma coisa assim, absurda que tem acontecido. Eu até não estou... Nem sempre eu consigo, né, Vânia? Mas estou tentando evitar de ver notícia, porque está demais a quantidade de pais que estão matando os filhos. E filhos que matam os pais. Agora, essa semana, o rapaz elaborou a morte dos pais numa frieza, é porque eu queria ficar com um dinheiro aí, não sei o quê. E planeja tudo e assassina os pais enquanto eles dormem. Os traficantes comandam o crime de dentro das prisões. A pandemia está aí, com 1 milhão de perguntas sem respostas. A impunidade é notória, principalmente para os criminosos de colarinho branco. Embora, graças a Deus, a gente já tem alguns aí que estão presos. Precisa aprender muito mais, mas vamos começando. Já tem alguns lá com 200 anos de cadeia, né? Eu não sei, gente, eu tenho uma alegria tão grande quando eu vejo assim, o Sérgio Cabral andando com as mãos amarradas, os pés também, já viu aquele negócio? Me dá uma alegria, eu acho que eu não devia ficar alegre, mas eu fico. Porque eu sou contra a pena de morte, né? Mas uma prisão perpétua é uma coisa maravilhosa, né? Para um cara que fez o que fez, né? E oro, né, para que ele se converta e seja um missionário dentro da prisão. Olha que coisa linda, nós precisamos de missionários lá dentro, né? Os rios estão poluídos, a água começa a faltar. E o que dizer do fogo, gente? O que é isso que está acontecendo? O mundo está pegando fogo. Eu conversei, Erlon, com um bombeiro lá da Califórnia, daquela equipe do Burt. Eu falei, como é que vocês, que todo verão tem fogo na Califórnia, certo? Só que dessa vez perderam o controle mesmo. Eu falei, como é que o primeiro país do mundo não consegue apagar um incêndio? Ele falou, Marcelo, eu vou te explicar por quê. Tem uma planta que dentro dela tem um combustível. E essa planta, eu esqueci o nome da planta. Então o vento vem, pega fogo, assim, tem um combustível dentro, a gente não consegue. E olha que nós estamos falando dos Estados Unidos, não consegue apagar fogo. O fogo está por toda parte. A maldade cresce de forma absurda. As igrejas perderam seu papel profético. Os rios e os mares estão poluídos. Não há sistema econômico, político, ideologia, governo, partido que possa trazer esperança para a humanidade, que sem esperança caminha para o caos. Sem esperança a gente está caminhando para o caos. Você vê aí o que está acontecendo no mundo. A desesperança e tristeza de João é a mesma de todos nós. Olha o que João fala lá no versículo 4. E eu, João, chorava muito, porque a ninguém fora dado, ou ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Do ponto de vista humano, gente, não há saída para os grandes dilemas da vida, não há saída. O mundo vive em guerra, não é? Não há saída, a desesperança e a tristeza de João é a mesma de todos nós. Existiu esperança e consolo para João, sabia?
Da mesma forma, existe esperança e consolo para nós. Versículo 5 diz assim, Deus falando, né? O Senhor falando com João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quantas vezes nós choramos de angústia e medo do futuro, gente? Nós estamos chorando, Wagner, com medo do futuro. O que vem pela frente? Como será a minha velhice? E se meus pais falecerem de Covid? Se meus filhos falecerem de Covid? E se eu for demitido do emprego, se a empresa fechar, se eu não tiver mais salário? E eu queria dizer para você que veio aqui hoje, ou que me assiste aí, que está precisando de esperança, eu queria te dizer que o mesmo Senhor que falou com João, Nilzinha, fala com você. Não chores, não se preocupe. O Senhor coloca um basta no nosso sofrimento. A solução da história está em Jesus. Só Ele pode dar sentido à nossa história e nos fazer vê-la com outros olhos. Por isso que eu queria que você saísse daqui hoje, cheio de esperança. Nós temos sim muitas perguntas e respostas, mas vamos lembrar que tem um que está com o rolo na mão da história. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se Jesus está com o livro da sua história nas mãos, Zé Paulo, o que significa dizer isso? Vamos imaginar. Se Jesus está com o seu livro, o livro da sua história na mão, Vânia, o que isso significa para você? O que isso significa para você, Edinho? Jesus está com o livro da sua história na mão. O que significa? Significa, Edinho, que você pode e deve orar e pedir a Ele que mude o curso da sua história, da sua casa, da sua família. Que mude o curso da sua história. Nós não precisamos viver sobre a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, morri assim, vou morrer. Não! Nós podemos pedir a Ele, ó Deus Todo-Poderoso, mude o curso da minha história, mude a história da minha casa, da minha família. Onde houve embriaguez, que não haja mais. Onde houve divórcio, que não haja mais. Onde houve violência, que não haja mais. Onde houve medo, que não haja mais. Muda, Senhor. Muda essa história, a história dessa família. Eu já cansei de falar aqui com vocês, já contei várias vezes, que quando Jesus alcançou a minha avó, a história da minha família todinha foi mudada. Olha, minha avó se entregou a Cristo, foi alcançada por Jesus, veja bem. Aí minha mãe um dia, por causa disso, também se entregou a Cristo, foi alcançada pelo Evangelho, olha só, mãe, filha. Aí os filhos, eu fui alcançado, meus irmãos também foram alcançados pelo Evangelho, 3 gerações. Aí minhas filhas também foram alcançadas pelo Evangelho. Meus netos estão sendo criados no Evangelho. Olha isso aí, rapaz. Isso é emocionante demais. Você vê que o negócio aconteceu 100 anos atrás. 100 anos atrás. De geração em geração. Por isso que eu não tenho medo de dizer que até a 1000ª geração de netos, tataranetos, sei lá mais o que vem depois de tataraneto, todos são do Senhor. Todos são do Senhor. Aquela história bonita que começou há 100 anos atrás vai continuar até a volta de Cristo. Eu ponho até a 1000ª geração, porque a palavra de Deus fala 1000ª, que não vai dar mesmo para chegar em 1000ª, então, se passar da 1000ª, aí pode, mas não vai passar da 1000ª, então, é tudo, Senhor, até a 1000ª geração. Nós estamos em 5, né? Ainda faltam 995 gerações, louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Deus começou a história na sua casa, na sua vida, então nós podemos orar e pedir a Deus, Deus, nós queremos fazer diferente, nós queremos ser diferente, muda a nossa história.
Se Jesus está com o livro da sua história nas mãos, Salviana, sabe o que significa também? Significa que você pode e deve contar a história do amor de Deus pelos homens. Olha só, de toda tribo, grupo étnico, língua, grupo linguístico, povo, grupo político, nação, grupo social, versículo 9. Olha só, é muito lindo, quando os líderes chegam lá na presença, eles estavam com a taça cheia de incenso, que era o quê, gente? As orações dos santos. Aí isso é bacana demais, Claudinha. Quer dizer que toda vez que você ora, a gente acha que a oração, como ela falou aí, a gente às vezes ora sem pensar no que está falando, as orações são recolhidas numa taça, na presença do Senhor. Isso é bonito demais, não é? Muito lindo isso aí. E diz o versículo 9 que diante de Deus vai estar homens de toda tribo. O que é tribo, gente? É grupo étnico. De toda língua, grupo linguístico. De todo povo, grupo político. E toda nação, grupo social. Vai ter gente de todo lugar. Por isso, se Deus está com o livro da história na mão, nós temos que contar isso para os outros. Falar para eles, olha, nem tudo está perdido. Ou você que está desesperado aí com a pandemia, presta atenção, tem esperança. Deus está no controle da história. Nós temos que falar isso para todo mundo, para a Rússia, para São Tomé e Príncipe, para Cabo Verde, para a escola aqui, Ana de Carvalho, para Brumadinho, para os irmãos lá, os irmãos que trabalham com população de rua lá em Patinga, para todo lugar, né? Ô Carlos, se Jesus está com o livro da sua história nas mãos, isso significa que você pode e deve tomar posse da sua posição espiritual na história de Deus. Essa expressão tomar posse ficou meio assim pejorativa, porque tem muito a ver com a teologia da prosperidade, vou tomar posse. Mas nesse sentido aqui, gente, é um sentido maravilhoso, é reconhecer a sua posição dentro dessa história, a história de Deus. Reis e sacerdotes, somos propriedade exclusiva de Deus. Entenda isso. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você tem, você não é aquilo que você faz, você é filho amado de Deus, você é rei e sacerdote, você vai reinar com Cristo. Você é filho amado de Deus. Nós estamos aí com um sistema falando que nós somos aquilo que nós temos. Fulano é poderoso, olha o tanto de coisa que ele tem. Nós somos aquilo que os títulos que nós possuímos. O cara é doutor, o cara é pós, não sei o quê. Veja bem, ele é aquilo que... Não, gente, nós somos, nossa identidade, nossa carteira de identidade é filho amado de Deus, rei e sacerdote. Nós vamos reinar com o Senhor. Então, tome posse dessa posição espiritual. E se Jesus está com o livro da nossa história nas mãos, significa que podemos e devemos consagrar tudo que somos e temos ao Senhor da nossa história, Rafaela. É o seguinte, eu já falei isso aqui na igreja, vou repetir, eu não entendia muito, Vânia, o que é a Ele seja o poder. Faz sentido isso? Deus não tem todo o poder? A Ele seja riquezas. Como assim, Zé Paulo? Ele é dono de tudo. Ele criou todas as coisas. A Ele seja sabedoria. A Ele seja sabedoria? A Ele seja a força. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja as ações de graças. Eu não entendia, sinceramente, Carla, não entendia. Ele já tem isso tudo. Aí eu entendi. É o seguinte, Carla, porque ele tem a sua história nas mãos dele, você tem que consagrar tudo para ele. Assim, ó. A Ele seja o poder. Todo o poder que você tem. Todo o poder de ingerência, de influência, de gerência, de liderança, de presidência. Todo o poder que você tem para organizar, para criar, você tem que fazer para Ele. Eu lembro quando eu falei isso aqui na igreja, eu falei para o Wagner assim, Wagner, você tem quantos funcionários lá, Wagner? Agora tem menos?
40? 25. Então, uma decisão que você toma lá influencia muita gente. São pelo menos 25 famílias. Se cada família a gente pensar em 3 pessoas, nós estamos falando de 150, não, 75, não é? Então, 75 pessoas podem ser influenciadas diretamente por decisões que você vai tomar. Então, por causa disso, você vai tomar decisões que honram o nome de Deus. Deus, todo o poder que eu tenho de influenciar pessoas, todo o poder que eu tenho de liderar pessoas, é para o Senhor. Por isso, gente, que é muito sério qualquer pessoa que ocupa posição de liderança. Porque você toma uma decisão e atrás de você vem inquietante de gente. Então eu falo mesmo, meu Deus, me ajude a exercer o dom que o Senhor me deu de liderança para conduzir pessoas aos teus pés. Porque, infelizmente, muitas pessoas usam esses poderes assim, de ingerência, em benefício próprio, para ficar rico, para explorar do outro. E isso é maldição diante de Deus. Então, Carlos, vai essa aí, viu? Reverendo. Use sua capacidade de ser um líder, cara. Você influencia muitas pessoas. O Carlos é um líder, ele lidera aí, trabalha com estudantes no Brasil. Muito legal o trabalho que ele faz. Todo esse poder que você tem de influenciar pessoas tem que ser para Deus. Beleza? Vamos fazer isso, né? A Ele seja riqueza. Então, assim, não importa se nós temos muito ou pouco, mas a casa de moeda é de Jesus. Apartamento é do Senhor também. O carro também, tá? Toda a riqueza, tudo que você tem. E aí é o seguinte, vamos lá, vamos relembrar a coisa que nós temos aí. Assim, ó, dinheiro, bens, propriedades, empresas, negócios, tudo é de Deus. A Ele seja a riqueza. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas e simplesmente mordomos daquilo que Ele colocou para a gente tomar conta. Então, Ele colocou a casa de moeda, toma conta da casa aí, direitinho. Toma conta aí, viu? Viu, Wagner? Da empresa bem direitinho. A empresa é minha. Gerencia aí para mim. Aí você tem que entender isso e todo dia falar, Deus, realmente, isso tudo aqui é do Senhor. Porque, Wagner, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor naquele dia, tudo ia pegar fogo, Wagner. Você acha que aquilo ali não teve a mão direta de Deus para ensinar muitas lições, mas podia acabar com um trabalho de 50 anos. Entendeu? Então, mais uma vez, a gente vê a bondosa mão de Deus, tudo é de Deus. Para quem não sabe, é porque há 2 anos atrás pegou fogo lá o escritório. Né? A Ele seja sabedoria, toda inteligência. Então, vamos lá, eu sei que a Carla faz uns bolos bem legais, né, Carla? Não faz? Bolos. Né? O Zé interpreta super bem, né? Zé é um artista. Toda inteligência, todo dom, todo talento, o Erlo, né? Eu já falei isso aqui. Quem é músico sabe, todo mundo fala assim, já viu o Erlo tocar? O cara não erra uma nota. É porque é o seguinte, tem cara que toca violão que dá aquela, mas ele volta ali, né? Mas assim, difícil. Então, ele tem esse dom. Tem um dom de Deus, inegável, para tocar. Né? É um dom que Deus deu para ele. Habilidades. Eu não conheço uma pessoa mais habilidosa do que a Vânia. Desculpa. Tudo que ela faz muito bonitinho. Ela vai pintar um negócio, ela vai cantar, é o melhor contralto do Brasil até hoje. Não tem contralto igual. Não é, o DJ? Não tem contralto igual. Né? Fora de série. Ela vai fazer um negócio. Então, toda essa habilidade, todos esses dons que Deus te deu, né? Cursos. Oportunidade de fazer um curso técnico, né? Aprender um novo idioma. Que mais? Pós-graduação, faculdade, tudo. Diplomas, tudo. A Ele seja toda a sabedoria, tudo é para Ele.
Tudo é para a glória dele. Vou usar isso para a glória de Deus. Inclusive fazer aquele angu lá, em Moeda, o melhor angu do Brasil. Aquele angu. Tem que ser com aquele fubá, filha. Aquele fubá. Aí o feijãozinho em cima assim. Pode ter uma couvinha também, uma couvezinha. Meu Deus. Eu não estou podendo comer nada disso. Fala a Deus, né? Fala a Deus. Eu gosto daquela, né? Vou contar uma aí para você que está me assistindo, é a seguinte. Diz que o cara gostava de angu, né? Essa eu aprendi com o Wagner. Então, assim, aí chegou outro e falou assim, você gosta da sua mãe? Não. Demais, é claro, amo minha mãe. Você gosta da sua esposa? Oh, demais. Você gosta de angu? Ai, meu Deus. E se for dedinho ainda? Ai, gente. Pronto, estou de volta aqui, viu, gente? É porque eu tenho que fazer gracinha para o povo aqui e para vocês aí. Mas é porque eu não aguento, né? Eu fico... A ele seja força, toda força física, saúde, esforço, dedicação. Gente, essa semana a gente teve uma semana muito legal. A gente teve um congresso mundial da MPC na internet. Foram, assim, 10 mil pessoas no Facebook, 2 mil pessoas no Zoom, mais de 12 mil pessoas do mundo inteiro. E o pastor, presidente mundial da MPC, falando para os obreiros, falando assim, ó, cuide de você, cuide da sua saúde. Né? Ele contou uma história muito legal sobre a importância da gente cuidar da gente. Até do ponto de vista de Deus, no sentido da mensagem, da missão que nós temos que passar. Ele diz o seguinte, que um homem tinha uma mensagem para entregar e tinha um cavalo. Ele não cuidou do cavalo, o cavalo morreu, ele não entregou a mensagem. Eu falei, caramba! Num certo sentido, ele não chamou todo mundo de cavalo, né? Mas está tudo certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Igual o jumentinho que levou Jesus, né? Nós temos uma mensagem para dar. Se a gente não cuida do corpo, Zé, morre o corpo, a mensagem não chega. Eu falei, que isso? Nós temos que cuidar para que a mensagem possa, não é, seguir adiante. Então, toda a força. A ele seja a honra, toda a primazia, o melhor do nosso tempo, qualquer honraria, mérito, elogio, reconhecimento é para a glória de Deus. Transfira para o Senhor. Já falei aqui que teve um camarada chamado Herodes que não deu glória a Deus. Ele morreu na frente de todo mundo numa festa comido por bicho. Está lá na Bíblia. Esse negócio de louvado seja eu, glória a mim. Isso, olha, soberba é o pecado que transformou Lúcifer no diabo. Deus resiste ao soberbo. Deus tem pavor de gente soberba. Pavor. Herodes estava numa festa e aí começaram a dar glória a ele e falar, isso não é voz de homem, é voz de Deus. E ele achou que é mesmo, eu sou bom. Ele morreu na frente de todo mundo, um bicho, saúde, negócio horroroso. Então, toda a glória, toda a primazia, toda a honraria, transfira para o Senhor, a glória de Deus. A Ele seja as ações de graça, toda a gratidão, agradecimento, reconhecimento de bênção na sua vida é para o Senhor. A gente tem que aprender a dar graças a Deus, né? Bom, estou terminando. Não temos o que temer. Não temos o que temer, mesmo diante dessa pandemia. Somos do Senhor. A nossa história é uma linda história de amor do Deus eterno por nós. Somos propriedade dEle. E por isso mesmo devemos consagrar a Ele tudo o que somos e temos. Até aquele dia, quando Ele colocará um ponto final nessa história, Maranata, vem Jesus, e começará uma outra história, também de amor e comunhão,
Enquanto isso, temos a obrigação de compartilhar a história do amor de Deus para tantos quantos caminham sem rumo e sem história. Outro dia eu estava com a Vânia, não sei aonde, andando de carro, algum lugar, né? E a Vânia tem muita sensibilidade assim, para o belo, né? Para o bonito, ela gosta. Nossa, olha a flor, olha tal, olha não sei o quê, olha que bacana. Eu falei, Vânia, eu acho que vai ter que ser uma eternidade mesmo. Sabia disso, Edil? Para a Vânia dar conta de ver todas as belezas que Deus está preparando para nós, tem que ser uma eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você imagina, rapaz. Nem olhos viram, pensa no lugar mais bonito que você já foi. Não dá nem para começar. Então tem que ser uma eternidade, Salvi, só para ficar vendo a florzinha. Olha essa florzinha. Olha, meu Deus. E vai ter bicho, né? Olha os bichinhos. Olha, nossa, essa ararinha aqui. Oh, meu Deus. Gente, você acha que vai ser tudo destruído? Você não, é. Se for, vai ter bichos mais lindos ainda, né? Não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser algo maravilhoso. Porque Deus tem o controle da história. Vamos sair daqui com esperança. Você que me assiste aí, então, não sei como é que você está hoje, cara. Aqui nessa câmara. Eu estou chique, câmara. É que eu sou homem do rádio, rapaz, não sou homem da câmara, não. Eu fico todo enrolado. Eu trabalhei em rádio 9 anos, era facinha, fechava o olho, ficava descalço. Aí fui fazer um programa de televisão, Zé, detestei, que tinha um negócio de virar assim, eu errava todas as viradinhas. Então você que está me assistindo aí, ó. Eu não sei como é que você está hoje. Talvez você esteja pensando que a vida é assim, um tanto de perguntas sem respostas. Que foi assim e que vai ser assim. Deus pode mudar a sua história, como mudou a minha história. Pode mudar a nossa história, para a glória de Deus. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, viva, eficaz, que cai no nosso coração e frutifica, Senhor. Eu oro por esperança nessa manhã, sabendo que o Senhor tem o controle da história na mão, e que o Senhor certamente vai colocar um ponto final nessa história, para começar outra linda e maravilhosa. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, nós colocamos e reconhecemos o Senhor como grande protagonista da nossa história. Eu oro por aqueles que estão assistindo na internet, eu oro pelos irmãos que estão aqui, que o Senhor nos encha de esperança, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, hoje, essa semana e até a volta gloriosa de Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém. Amém.